eu falei das 5 forças a quais um osso está exposto. Essas 5 forças impostas imprimem padrões característicos de fraturas. Então vamos dar uma olhada. Pois bem, observamos nesse vídeo uma força de cisalhamento aplicada na tíbia do Anderson Silva. Isso é, uma força não fisiológica, a qual o corpo não está habitualmente apto a receber. Claro que no caso de lutadores, eles passam por treinamentos, eles passam anos realizando golpes utilizando essa região, justamente pelo fato da tíbia ser um osso triangular, de maneira que a porção mais afilada é utilizada para atingir o oponente. Se observarmos a fórmula da pressão, veremos que uma grande força com uma pequena área causará uma pressão muito grande e, consequentemente, maior lesão ao adversário, ao oponente. Todavia, justamente pela alta carga imposta a esse osso e a face medial da tíbia ter pouca proteção em relação à gordura, músculos, isso é, a nossa canela não tem praticamente nada de revestimento a não ser a pele, torna esse osso suscetível a fraturas. Há outros fatores envolvidos nesse caso da fratura que não sabemos exatamente, como por exemplo, talvez o atleta não tenha dado o repouso necessário, de maneira que o treinamento causou muita reabsorção óssea e não houve tempo de haver deposição de osso naquela região, tornando o osso mais poroso e consequentemente mais frágil, como dei o exemplo da balança anteriormente. Além disso, o oponente pode ter desenvolvido uma técnica específica para receber esse golpe, bem como pode ter feito um treinamento especial na área que supostamente receberia o golpe para torná-la mais rígida, isso é, ele pôs algum estresse àquela região continuadamente, com o repouso necessário, causando uma maior deposição óssea, tornando aquela região mais rígida, a tíbia do Anderson Silva. São apenas especulações. Em resumo, esse tipo de força, por cisalhamento, pode causar 2 tipos de fraturas preferencialmente: a fratura transversa ou a fratura oblíqua. Cabe lembrar que no caso do Anderson Silva, ele fraturou a tíbia e a fíbula. Esse tipo de trauma geralmente caracteriza uma fratura transversa e oblíqua em relação a esses ossos. Outro tipo de força não fisiológica é a força de torção, na qual o membro fica fixo ao solo e ocorre uma rotação do corpo em relação àquele membro fixo. É muito comum em esquiadores, por exemplo. Aqui vemos uma imagem exemplificando o mecanismo de torção, o qual tipicamente caracteriza uma fratura do tipo espiral. A fratura por curvamento, o tipo de força por curvamento seria uma junção entre a força de torção e a força de cisalhamento. Agora veremos um exemplo de fratura por curvamento. Sa saison vient brutalement de s'achever. 37e minute du match Blackburn-Liverpool, Cissé déborde de côté droit et puis s'effondre. Un choc apparemment anodin avec Djemakili, en apparence seulement. L'image est terrible, la blessure de l'ancien Auxerrois très grave. Une double frappe. O membro fixo ao solo, o atleta teve uma força externa aplicada de maneira transversal, perpendicular ao seu osso, causando uma combinação entre o cisalhamento e a torção. Por fim, agora temos as forças fisiológicas, as quais, quando em excesso, por mais que o corpo esteja de certa forma adaptado a recebê-las, também podem causar fraturas. Uma força excessiva por compressão, como é o caso de quedas em pé de grande altura, pode causar a fratura clássica do calcâneo, a qual vemos aqui. Classicamente, esse tipo de
de força, uma fratura impactada, onde há encurtamento do osso e também junto de cominuição, isso é, vários fragmentos ósseos ali. Tudo isso nós veremos a seguir na classificação das fraturas. E temos a força fisiológica de tensão, a qual, como eu já havia introduzido, podem causar uma fratura por avulsão, isso é, ocorre um arrancamento de parte do osso devido à contração súbita e vigorosa de um músculo. Justamente devido à sua inserção ser extremamente fixa por meio das fibras de Sharp, a qual falei anteriormente, que é uma zona de fibrocartilagem calcificada, na qual está inserido o tendão no periósteo, ocorre um arrancamento do osso no entorno daquela inserção. Como exemplos podemos citar a avulsão do túbulo isquiático por meio dos isquiotibiais, como é um exemplo dessa atleta em um salto. Podemos ter o arrancamento da espinha ilíaca antero-superior por meio do sartório, que é menos comum, que uma avulsão da espinha ilíaca antero-inferior por meio do músculo reto femoral, o qual é muito mais potente que o sartório. O slide também cita o exemplo da avulsão do trocânter menor, por meio do iliopsoas. O trocânter menor estaria nessa região aqui. E o iliopsoas estaria vindo por aqui. Vindo dos processos transversos das vértebras. Lembrando que o iliopsoas é uma junção do psoas maior com o músculo ilíaco. O ilíaco vem da região do ilíaco, da asa do ilíaco, crista ilíaca, etc. Para se fixar no trocânter menor junto com o psoas maior. Os dois formam o iliopsoas. Há também o psoas menor, porém o psoas menor ele vai se inserir na linha pectínea e não causa fratura por avulsão, por ser muito fraco. Além disso, também temos as fraturas por estresse,